Olá, estamos aqui uma vez mais em nosso canal de estudos de psicanálise e assuntos diversos. Hoje vamos tratar um pouco sobre essas questões a respeito de terapias quânticas. Terapia quântica, isso realmente tem existência real ou é simplesmente um charlatanismo? Primeiro, nós temos de ver que no mundo da psicoterapia há diversas abordagens. Se nós pensarmos numa universidade que traga a psicologia como uma de suas disciplinas, nós vamos ver a psicologia abrangendo inúmeras possibilidades, né? Desde a psicanálise, a terapia cognitivo-comportamental, a Gestalt, o behaviorismo, a fenomenológica existencial humanista, enfim, são diversas abordagens que nós podemos estar colocando. Algumas delas, como a psicanálise, utilizadas independente de se ter uma graduação em psicologia ou não, como tem um podcast gravado em que eu explico a diferença entre psiquiatria, psicologia e psicanálise. Pois bem, no mundo da chamada terapia quântica, nós vemos que aqueles que dizem ser terapeutas quânticos, eles não compreendem o que seja quântico. Primeiramente, nós temos de perceber que esta expressão quântico ou quântica é uma expressão de uma parte da física que estuda partículas atômicas e também níveis subatômicos. Logo, é uma parte da física chamada mecânica quântica. É um erro falar física quântica. Popularmente se fala física quântica, mas a expressão correta a ser utilizada é mecânica quântica. E quando veio à tona a mecânica quântica, foi um choque. E eu vou ler uma parte aqui deste livro, que foi do ano 2000, Hiperespaço, uma odisseia científica através de universos paralelos, empenamentos do tempo e a 10ª dimensão, do Michio Kaku. E no capítulo 5º, Heresia Quântica, ele diz assim, e começa com uma citação de Niels Bohr: quem quer que não fique chocado com a teoria quântica não a compreende. Um universo feito de madeira. Em 1925, uma nova teoria surgiu, com velocidade estonteante, quase meteórica. Essa teoria derrubou noções sobre a matéria muito acalentadas, que remontavam de fato ao tempo dos gregos. Quase sem esforço, ela derrotou antigos problemas fundamentais que haviam desafiado os físicos durante séculos. De que é feita a matéria? O que a mantém coesa? Por que ela se manifesta numa infinita variedade de formas, tais como gases, metais, rochas, líquidos, cristais, cerâmicas, vidros, raios, estrelas e assim por diante? A nova teoria foi batizada de mecânica quântica e nos deu a primeira formulação abrangente com que arrombar os segredos do átomo. O mundo subatômico, outrora um reino proibido para os físicos, começava agora a ter seus segredos desvendados. Para compreender a rapidez com que essa revolução demoliu seus rivais, observamos que no início da década de 1920, alguns cientistas ainda mantinham séria reserva com relação à existência de átomos. O que não podia ser visto ou medido diretamente no laboratório, zombavam eles, não existia. Mas, na altura de 1925 e 1926, Erwin Schrödinger, Werner Heisenberg e outros já haviam desenvolvido uma descrição matemática quase completa do átomo de hidrogênio. Com precisão devastadora, eles podiam explicar agora quase todas as propriedades do átomo de hidrogênio a partir da matemática pura.
Em 1930, físicos quânticos como Paul A. M. Dirac estavam declarando que toda a química podia ser derivada de princípios básicos. Chegaram a fazer até a atrevida afirmação de que, com tempo suficiente, numa máquina de calcular, seriam capazes de prever todas as propriedades químicas da matéria encontrada no universo. Para eles, a química deixaria de ser uma ciência fundamental. Dali por diante, seria física aplicada. A estonteante ascensão da mecânica quântica não só incluiu uma explicação definitiva das estranhas propriedades do mundo atômico, como eclipsou também o trabalho realizado por Einstein durante muitas décadas. Uma das primeiras vítimas da revolução quântica foi a teoria geométrica do universo de Einstein. Nos corredores do Institute of Advanced Study, jovens físicos começaram a sussurrar que Einstein estava obsoleto, que a revolução quântica o havia ignorado completamente. A geração mais jovem se apressava em ler os últimos artigos escritos sobre teoria quântica, não os que tratavam de teoria da relatividade. Até o diretor do Instituto, J. Robert Oppenheimer, confidenciava em particular a seus alunos que o trabalho de Einstein estava irremediavelmente superado. O próprio Einstein começou a pensar sobre si mesmo como uma velha relíquia. O sonho de Einstein, como nos lembramos, era criar um universo feito de mármore, isto é, pura geometria. Ele se sentia repelido pela relativa feiura da matéria, com sua desconcertante, anárquica miscelânea de formas, a que chamava madeira. A meta de Einstein era remover essa mancha de suas teorias para sempre, transformar madeira em mármore. Sua esperança máxima era criar uma teoria do universo inteiramente baseada em mármore. Para seu horror, ele percebeu que a teoria quântica era uma teoria feita inteiramente de madeira. Ironicamente, revelava-se agora que ele provavelmente cometera uma tolice monumental, que o universo aparentemente preferia madeira a mármore. Então nós vemos aqui, nesta simples leitura de alguns parágrafos do livro, o quão complexo é o estudo da mecânica quântica. E algumas pessoas, baseando-se em livros de pessoas que nada entendem, que pegam determinadas frases, verdadeiros jargões, para dizer que a física quântica, como eles falam erroneamente, o correto, como já disse, a mecânica quântica, estaria oferecendo possibilidade de cura para diversas problemáticas, inclusive reprogramação de DNA, algo biologicamente impossível, porque se tem que mexer no núcleo da célula, e isso não se faz colocando-se as mãos em determinadas partes do corpo e dizendo determinadas palavras mágicas, tipo mantras, a fim de modificar isso. Isso não funciona assim. A mecânica quântica é utilizada, por exemplo, no aparelho ao qual estou usando para gravar este vídeo. Saiu uma notícia há pouco tempo, num jornal online, de que a operadora TIM começará a usar de tecnologia quântica ainda mais avançada em seus smartphones. Enfim, nós vemos a mecânica quântica sendo usada nos computadores. Nós vemos a mecânica quântica sendo usada para a produção de inteligências artificiais, de robôs. Nossa, isso está completamente contrário ao fato de que a mecânica quântica seria usada para fazer terapias. Não. Muitos psicoterapeutas, inclusive Carl Gustav Jung, estou aqui com uma das obras dele, estudaram muito a respeito de física. Tiveram contatos com Jung, com Pauli, entretanto, não colocou a física como fundamentos de sua psicoterapia, da psicologia analítica, como ele criou essa teoria e esta prática. Na análise junguiana, na psicanálise, na psicologia, em suas mais diversas abordagens, não se usa de mecânica quântica, porque são coisas completamente separadas.
Mecânica quântica é uma coisa, psicologia, psicanálise, análise ambiental é outra coisa. São coisas diversas. E nós vemos muitos charlatões, esse é o nome que temos de dar, colocando com jargões, repito, com frases do tipo: se você pensar bem, você simplesmente haverá de modificar a estrutura molecular do seu corpo. Já foram feitos diversos trabalhos em laboratórios, já foram feitas diversas experiências dizendo que pensar positivo é importante sim, mas que isso, no entanto, não é o suficiente para provocar modificações celulares em nosso corpo. Quanto mais em níveis subatômicos, que são os níveis em que a mecânica quântica coloca. Então tome muito cuidado quando pessoas colocarem dizendo-se que são coaches quânticos, que são terapeutas quânticos. Existem pessoas com diversas páginas no Instagram colocando que são terapeutas quânticos, às vezes até com formações acadêmicas, mas quando você olha o currículo delas, quando olha a formação, quando olha até mesmo a maneira de se escrever, eu aprendi com meu pai que a linguagem revela muito sobre um ser humano e quantas coisas estão escritas sem uma concordância verbal correta. Vocês podem falar, mas Leonardo ou Léo, isso não importa, né? Porque muitos de nós erramos. Mas se uma pessoa está apresentando um trabalho, ela deve apresentar a qualidade, até mesmo na escrita, ou usar corretamente o seu idioma. E outra coisa, quando se pergunta a essas pessoas onde estão os artigos científicos de físicos que trabalham com mecânica quântica, que corroboram a ideia de que tal terapia é eficaz e é real, elas não mostram, porque não existem esses trabalhos. Os trabalhos que temos, que há nas academias, em diversas universidades pelo mundo, são trabalhos estritamente voltados a se falar do uso da mecânica quântica no campo material em si, porque as partículas subatômicas são matéria igualmente. Não há nada de espiritual, não há nada de emocional no campo da mecânica quântica. É simplesmente um estudo de níveis subatômicos da matéria. Não vai além disso. Então, terapia quântica, aqueles ou aquelas que disseram a você que isso tem um funcionamento real, tome muito cuidado mesmo, para não se ser enganado e, de repente, estar com um problema de saúde física, por exemplo, que se torne mais grave no decorrer do tempo porque não te foi indicado a procura de um médico, ou se colocou que você não precisará mais tomar medicamentos depois de realizar tal ou qual terapia. Muito cuidado com esse tipo de terapeutas, porque eles estão ganhando dinheiro fácil, porém, em desrespeito à sua saúde, ao seu bem-estar físico, ao seu bem-estar emocional, ao seu bem-estar biopsicossocial, para resumir. Fiquem bem, até um próximo vídeo. Inscrevam-se no canal, compartilhem e toquem no sininho para ativar as notificações.